No vídeo de hoje eu trago pra vocês um robô que opera os dois padrões de candle que a galera mais curte, que é o martelo e a estrela cadente. Fala meus amigos do canal No Risk No Gain, sejam todos muito bem-vindos. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Jean. Cara, no vídeo de hoje eu vou trazer pra você a programação de um robô que detecta martelo e estrela cadente e faz as suas entradas assim que o candle fecha, detectando esse candle. Cara, se você curtiu a ideia do vídeo, já agride aí dando um like, como sempre. Se inscreve no canal, meus amigos. Nesse canal aqui eu tenho aí, cara, mais de 50 robôs te ensinando a programação do zero. Então, cara, se você tem interesse em colocar suas ideias em prática, automatizar suas estratégias, seu lugar é aqui, meu amigo. Se inscreve no meu canal e não perca meu canal de vista. Galera, bora aqui pra tela, vamos ver como é que a gente vai fazer para detectar o martelo ou a estrela cadente. Simbora. Cara, seguindo o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, seguindo essa lógica, vai ser possível você detectar praticamente qualquer padrão de candle. Padrões de candle que eu vou mostrar aqui para vocês hoje são esses dois aqui, ó, o martelo e a estrela cadente. Cara, aqui no Profit existe uma função pronta para detectar martelo e estrela cadente. Mas sinceramente, cara, eu achei uma porcaria. No manual da Nelogica tá mal explicado, por exemplo, o que é o tamanho do candle que você tem que parametrizar lá. Ele onde fala 100 ticks, onde fala 100 pontos, eu coloquei aqui, não consegui distinguir. Então, cara, resolvi criar o meu próprio código de detecção de martelo e estrela cadente. E assim, eu acho que ficou bem melhor. A estratégia, cara, vai ser bem simples, tá? A ideia aqui é mais mostrar para você a programação de como detectar esse tipo de padrão. E a estratégia é o seguinte, cara. Identificou um martelinho, ele vai comprar no fechamento. Identificou uma estrela cadente, ele vai vender no fechamento do candle, tá bom? O alvo, cara, e o stop, você vai colocar aí uma ordem oco para utilizar. Tá bom? Eu tenho vários vídeos já aqui no meu canal explicando como fazer as saídas por dentro do código. Então acaba ficando um negócio meio maçante, porque assim, é praticamente tudo a mesma coisa que eu explico nos outros vídeos. Então eu vou explicar para vocês aqui somente a lógica de fazer a entrada, que é a parte mais complexa. E aí a saída a gente vai utilizar uma ordem oco. Então, cara, eu vou dividir a minha tela aqui e a gente vai começar a nossa programação. Lembrando que essa estratégia, cara, vai fazer parte do pack de robôs. Tá? O que é o pack de robôs? É um compilado com todos os robôs que eu já fiz aqui para o meu canal do YouTube. Hoje já são mais de 50 robôs que compõem esse pack, todos eles com código aberto. Tá, pessoal? O código eu não entrego de graça, tá? Eu faço aqui o código, a programação com vocês. Se vocês quiserem ir copiando junto aqui comigo, beleza? Fique à vontade, o código está aqui disponível. Porém, o código eu vendo ele num pack justamente para impulsionar o meu canal e me incentivar a continuar produzindo conteúdo, né, cara? Porque assim, eu perco praticamente um dia inteiro para criar a estratégia, desenvolver aqui a programação, gravar, editar, tá? Às vezes vai até mais de um dia. Então, isso aí ajuda a remunerar um pouco o meu trabalho e continuar trazendo conteúdos aí de graça para vocês, beleza? Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha aqui na descrição, que é bem baratinho. Sai na média aí em torno de R$5 por robô. Beleza, pessoal? Então, bora aqui começar o nosso robô. Para determinar o tipo do candle, para determinar o padrão do candle, eu preciso capturar aqui, cara, algumas informações. Então, por exemplo, uma das informações que eu vou ter que capturar é o tamanho do corpo do candle. O corpo do candle, no caso do martelo, não pode ser um corpo muito grande. Então a gente vai capturar esse corpo e determinar se ele tem um tamanho suficiente aqui, ó, para ser um martelo. A gente precisa também, pessoal, capturar a amplitude máxima do candle e depois a gente vai verificar qual o percentual desse corpo representa em relação à amplitude total do candle. Outra coisa que eu preciso capturar nesse candle, cara, é o que? É o tamanho do pavio. Tamanho do pavio inferior e o tamanho do pavio superior. O pavio superior também não pode ser muito grande. Já o pavio inferior tem que ser grande. Então a gente vai começar aqui primeiro capturando algumas informações e com essas informações a gente vai modelando aqui o nosso detector aí de martelo ou estrela cadente. Depois a gente vai incrementar essa detecção aqui para o robô, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai capturar aqui desse candle é o corpo, tá? Então eu vou criar aqui uma área de variáveis e vou declarar minha variável corpo e ela vai ser do tipo float, tá? Porque é uma variável que pode conter casas após a vírgula. O que é um corpo de um candle? É o fechamento menos abertura, certo? Então eu abro e fecho parênteses, coloco aqui, ó, close menos open, fechamento menos abertura. Porém, se for um candle de alta, cara, o fechamento menos a abertura vai ser positivo. Agora, se for um candle de baixa, como essa estrela cadente aqui, ó, o fechamento menos a abertura vai ser negativo. E eu quero um valor que seja sempre positivo. Então eu vou colocar aqui, ó, ABS na frente, porque ele vai capturar somente o valor absoluto e vai desconsiderar o sinal
do resultado dessa operação. Então, a primeira variável que eu capturei aqui foi o tamanho do corpo. Depois, cara, eu vou capturar aqui, ó, a amplitude do candle. Vou chamar de amp candle. Essa amplitude do candle vai ser o quê? A máxima, abre e fecha parênteses, high menos low, ou seja, vai ser a máxima menos a mínima. Máxima menos a mínima, independente do candle, sempre vai ser positivo. O resultado sempre vai ser positivo. Então eu não preciso colocar ABS, tá? Só dar um Ctrl C aqui na minha variável e colo aqui, ó, na área de variáveis. Aqui nesse vídeo, cara, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou capturar o quê? O percentual que o corpo representa em relação ao tamanho inteiro do candle. Como é que eu calculo o percentual? Eu vou criar uma variável aqui chamada de P corpo, ou seja, percentual do corpo, e vou calcular o percentual do corpo em relação ao candle inteiro. Bom, o meu corpo, cara, já está aqui, certo? Já fiz a atribuição dele. Então eu vou fazer assim, ó, corpo dividido por quem? Pela amplitude do meu candle. Corpo dividido pela amplitude vai me dar um valor com casas decimais. E aí, para eu transformar ele para percentual, eu multiplico por 100 e coloco o ponto e vírgula aqui no final, tá? Tenho que fazer também a declaração dessa minha variável corpo. E aí depois, cara, aqui nas inputs a gente vai ter assim, ó, quanto percentual do corpo pode ter em relação ao candle, entendeu? E aí a gente vai conseguir especificar tudo isso. E também o pavio aqui, ó, superior, a gente vai poder determinar qual percentual dele que a gente quer. Agora, cara, eu preciso capturar o tamanho do meu pavio superior e do meu pavio inferior. Porém, nota comigo aqui o seguinte: se o candle é de alta, é um candle de alta, o pavio inferior, o cálculo dele é o quê? A abertura do candle menos a mínima. Agora, se o candle é de baixa, se for um martelo de baixa, o cálculo do pavio é o quê? É a abertura menos a máxima, ou máxima menos a abertura, certo? Para a gente poder capturar o pavio aqui. Mesma coisa vai ser para o pavio inferior. No candle de baixa, vai ser o fechamento menos a mínima. No candle de alta, vai ser a máxima menos o fechamento. Então, quando o robô for capturar esses valores, ele precisa primeiro saber, é um candle de baixa ou é um candle de alta. E aí, para cada tipo de candle, ele vai capturar os valores de acordo com o candle que é de alta ou o candle que é de baixa. Beleza? Então, a gente precisa aqui, cara, primeira coisa, vamos criar aqui uma estrutura condicional, vou colocar if, tá? C, tanto faz, if ou C. E a gente vai verificar se o candle primeiro é de alta. O que é um candle de alta? É um candle onde o fechamento é maior que a abertura, ou seja, open maior do que close. Se o fechamento for maior que a abertura, pessoal, o nosso pavio superior vai receber quem? O pavio superior de um candle de alta é a máxima menos fechamento, tá? Então vou colocar aqui, ó, máxima é quem? É high menos close, ponto e vírgula. E o pavio inferior de um candle de alta é o que? É a minha abertura open menos a mínima, ou seja, open menos low, open menos low, ponto e vírgula. Essas variáveis não estão declaradas, então vou declarar ela aqui na minha área de variáveis, pavio superior e o pavio inferior. Agora, cara, vamos falar aqui do candle de baixa, tá? Candle de baixa. Vou dar um Ctrl C aqui só para dar uma facilitada na vida aqui. O que é um candle de baixa? É um candle onde o meu fechamento é menor que a abertura. Vamos aqui para o candle de baixa. Então assim, você não precisa ficar imaginando o que é as coisas. Coloca lá no candle e veja, tá? O que é o pavio? Vamos falar aqui primeiro do pavio superior. O que é o pavio superior? É minha máxima high menos o meu open, certo? Menos a minha abertura. Então high menos open. O que é meu pavio inferior? É meu fechamento menos a mínima. Então é close menos low, tá? Close menos low. Legal. Já vimos o candle de alta e o candle de baixa. Agora, cara, pode existir uma terceira condição, que é o camarada onde a abertura e o fechamento estão no mesmo lugar, que é um candle desse tipo aqui, ó. Candle assim, ó, tá? A abertura e o fechamento estão no mesmo lugar. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Nesse caso aqui, o meu fechamento, ele é igual à abertura, certo? Então o que é o meu pavio superior? É o meu high menos o close. Poderia ser o open também, mas vou parametrizar aqui tudo como close, tá? Para criar um padrão. E o que é o pavio inferior? É o close menos low, que é a mínima. Legal? Então aqui eu vou deixar marcado, tá? Ó, barra, ó, candle de alta. Só pra gente localizar. Barra, candle de baixa. E aqui por último, ó, barra, candle neutro, tá? Esse aqui é o candle neutro. Legal. Agora, cara, vamos pensar o seguinte. Eu só quero capturar esses valores quando for um martelo. Se não for um martelo ou uma estrela cadente, eu não quero capturar esses valores, tá? Um dos critérios para ser um martelo ou uma estrela cadente
é que o corpo seja pequeno, ou seja, o corpo tem que ter um pequeno percentual em relação à amplitude máxima do candle. O percentual do corpo, cara, tá aqui, ó. É esse cara aqui que a gente calculou, tá? Percentual, vou anotar aqui, ó. Percentual do corpo, tá? Vou anotar tudo aqui, cara, pra gente não se perder, tá? Amplitude do corpo e aqui, ó, amplitude do candle, corta aí. Amplitude do candle e aqui amplitude do corpo. Então só vou querer capturar os valores quando tiver um corpo pequeno, tá? Eu vou colocar assim, ó, e abre e fecha parênteses. Aqui dentro, cara, eu vou colocar uma condição para ele só capturar esses valores quando o meu corpo for menor do que um percentual que eu parametrizei, tá? Então, o percentual do meu corpo é o quê? É P, corpo. E o percentual que eu vou parametrizar é o quê? Vamos aqui, ó, percent max corpo, tá? Isso aqui vai ser um parâmetro, cara. Eu vou colocar aqui, ó, numa input. Então, declaro aqui uma área de inputs. Esse aqui vai ser o percentual do meu corpo. Eu vou deixar aqui, em 30 por enquanto. Então, o percentual do meu corpo, cara, tem que ser 30% no máximo a amplitude do meu candle total. E aí, cara, eu copio isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, tá? Legal. Então, olha só, cara. Qual que é o percentual do corpo? É aqui, ó. A gente já calculou. É o corpo dividido pela amplitude total. Qual o percentual máximo que eu quero colocar para que esse candle de martelo ou estrela cadente seja detectado? Máximo 30%. Então, toda vez que o percentual do meu corpo for menor do que o percentual máximo do corpo, que é 30, ele vai capturar esses valores. Agora, cara, que a gente já capturou o pavio superior, o pavio inferior, o tamanho do candle e a amplitude do corpo ali também, já convertemos isso para percentual, a gente tem que começar aqui a detectar se é um martelo ou se é uma estrela cadente. Para isso, cara, eu vou criar aqui duas variáveis. Uma eu vou chamar de Mart, que é de martelo, e a outra de Extra, de estrela cadente. E vou declarar ambas como Boolean, porque ele só vai me retornar se a condição para ser martelo ou estrela cadente é verdadeira ou falsa, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, Mart, dois pontos, vai receber. Agora a gente vai começar a colocar os parâmetros para ser um martelo. O que um martelo tem que ter? Vamos trazer aqui, ó, e vamos avaliar esse candle. O que um martelo tem que ter? Primeira coisa que um martelo tem que ter, cara, é um corpo pequeno, certo? Então ele vai ter essa condição aqui, ó. O percentual do corpo tem que ser menor do que um percentual que eu parametrizei, que tá aqui, ó. O percentual do corpo tem que representar no máximo 30% do corpo, tá? Essa é a primeira condição. Qual que é a segunda condição? O pavio superior tem que ser menor do que o pavio inferior, tá? Então coloco aqui, ó, abre e fecha parênteses e vou escrever aqui, ó. Pavio sup tem que ser menor do que o pavio inf. Ou seja, o pavio de cima tem que ser menor que o pavio de baixo. Essa é a segunda regra. A outra coisa, cara, é que esse pavio superior, ó, ele tem que representar um pequeno percentual do meu candle. Ele não pode representar um percentual muito alto. Então eu vou criar uma input aqui, ó, para a gente poder especificar qual o percentual máximo que vai ter esse pavio. Então eu vou colocar aqui, ó, percent max pavio, percent max pavio, tá? E vou colocar aqui que ele só pode representar no máximo 10% do tamanho do corpo. Se ele só pode representar 10% do tamanho do corpo, eu preciso fazer o cálculo, né, para saber se ele é maior ou menor que 10%. Como é que eu calculo isso? Da mesma forma que foi calculado aqui, ó, o corpo. A gente está falando aqui de martelo. O martelo, o que a gente quer saber é o pavio superior. Então vou pegar aqui, ó, o meu pavio superior e vou dividir pela amplitude total do meu candle. Dessa forma eu consigo saber o percentual do meu pavio superior, tá? Vou colocar mais um parênteses aqui e mais um aqui. E aqui, cara, eu vou fazer a multiplicação por 100. Eu peguei o pavio superior, dividi pela amplitude do candle, certo? Ó, vamos supor aqui, ó, o pavio, galera, ó. Fica comigo aí, cara. É meio chatinho, meio maçante, mas, cara, isso aqui é lógica de programação. Então é coisa que você só vai pegando com o tempo. Vamos medir aqui, ó. Quanto que tem? Tem 10 pontos, tá? Qual a amplitude total do candle? Ó, tem 105 pontos. Quanto que isso representa? A conta é essa, ó. 10 dividido por 105 vezes 100, ó, vezes 100. Quanto que está representando? 9,52%. É exatamente isso que a gente está fazendo. Pegando o pavio superior, dividindo pela amplitude total, multiplicando por 100. Essa é a conta, tá? Essa é a conta. Vou maximizar aqui para ficar mais fácil a gente ver. Então preciso saber, cara, se o percentual do meu pavio do candle, no caso do martelo, se ele é menor do que esse percentual aqui, ó, especificado, percent max pavio. Então toda vez que ele for menor do que 10%, esse pedacinho aqui vai ser verdadeiro. E é um item a mais para complementar aqui o meu martelo. Para detectar se é um martelo ou se é uma estrela cadente, isso aqui já basta.
tá? Mas como aqui a gente está falando de um robô que a gente vai querer implementar, eu vou criar aqui mais duas variáveis para a gente poder parametrizar no nosso robô. Por exemplo, não quero entrar se o martelo for muito pequeno. Às vezes ele está cumprindo todos os requisitos para ser um martelo, mas ele é muito pequeno, não é interessante. Eu quero um martelo grande, né, para poder fazer a entrada, ou uma estrela cadente que seja grande. Então a gente vai colocar aqui, ó, a amplitude mínima que esse martelo tem que ter, ou a estrela cadente, e a amplitude máxima. Se for muito grande, de repente não vale a pena o risco, tá? Então a gente vai deixar esses parâmetros aqui em aberto. Para isso, cara, eu vou criar aqui duas inputs, uma chamada aqui, ó, tamanho total max, tá? E esse cara aqui vai ser em pontos, tá bom? Vou colocar aqui um tamanho total máximo de 300 pontos e um tamanho total mínimo de 150 pontos, para não ficar um candle muito pequeno, mas também nem um candle muito grande, tá bom? Então, dependendo do tempo gráfico que você for operar, um candle de 15 minutos que eu quero operar. Bom, o tamanho de um candle de 15 minutos é bem maior que a de 1. Então, de repente, você tem que parametrizar isso aqui compatível com um candle de uma média de tamanho de 15 minutos. Beleza? E agora, cara, para ele ser o nosso martelo, ele tem que cumprir esse requisito, tá? Então, cara, a amplitude aqui do meu candle, ó. Amplitude do meu candle, que é a diferença entre a máxima e a mínima, tá? Abre e fecha parênteses. Amplitude do meu candle tem que ser maior do que o tamanho total mínimo, certo? E também, cara, a amplitude desse candle tem que ser menor do que o meu tamanho total máximo. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui só para facilitar. Tem que ser menor do que o meu tamanho total máximo. Cara, se você tá curtindo o vídeo aí, lembre de deixar o like. Esse vídeo aqui, cara, deu bastante trabalho para desenvolver isso aqui. Pode parecer bobeirinha, mas você pensar aqui em todos os detalhes e trazer aqui, cara, como é que eu detecto um martelo ou uma estrela cadente, cara, leva bastante tempo. Pode parecer bobeira, mas você tá vendo aqui o tanto de detalhes, o tanto de lógica de programação que tem que ser colocada aqui dentro, apesar de não ser uma lógica muito complexa, mas você tem que pensar um pouco para poder desenvolver isso. Então não é algo simples, é algo que toma bastante tempo. Se você estiver curtindo o vídeo aí, cara, e esse vídeo estiver agregando algum valor para você, lembra de deixar o like aí, que isso aí contribui bastante com o crescimento do canal. Beleza? Cara, então a nossa regra aqui, ó, para detectar se é um martelo, está pronta. Eu tenho que ter um candle com uma amplitude mínima, certo? Um candle que não ultrapasse uma amplitude máxima. O percentual do meu corpo tem que ser menor do que um percentual do corpo estipulado por mim. No caso aqui eu coloquei 30%. O pavio superior tem que ser maior do que o inferior, ou seja, todo martelo tem um paviozinho superior curto e o inferior longo. Ou seja, o pavio superior tem que ser pequeno, o inferior tem que ser longo. Ou seja, o pavio superior tem que ser menor do que o inferior. Aqui ficou errado, ó. Por isso que é importante a gente rever a lógica. O pavio superior tem que ser menor do que o inferior, tá? E o tamanho do meu pavio, ou seja, o percentual do meu pavio, é o cálculo do pavio superior em relação à amplitude total do candle, tem que ser menor do que o percentual máximo especificado por mim que esse pavio pode ter. Esse pavio só pode representar aqui 10% do tamanho do candle, que está aqui, ó. Legal, pessoal? Bom, o martelo aqui está feito. Vamos para a estrela cadente. Para facilitar, vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Onde está Marte aqui, eu troco para estrela, tá? Essa primeira parte aqui, ó, onde detecta a amplitude do candle, permanece exatamente a mesma. O percentual do corpo, cara, também permanece o mesmo, né? Eu vou calcular o percentual do corpo em relação ao percentual máximo, então também permanece o mesmo. Porém, agora o pavio superior tem que ser maior do que o pavio inferior, né? Uma estrela cadente tem o pavio, ó, superior grande e o pavio inferior pequeno. Então, esse pavio aqui de cima, pavio superior, ó, pavio superior tem que ser maior do que o inferior. Pavio superior tem que ser maior do que o inferior, tá? E o percentual do tamanho do meu pavio em relação à amplitude do candle também tem que ser menor que 10%. Então nota aqui, ó, o que mudou de um para o outro? É tudo a mesma coisa. Mudou somente isso aqui, ó, o pavio que vai fazer a diferença, tá? O que muda de uma estrela cadente para um martelo é só o pavio, o tamanho do pavio. Se o pavio de cima é maior do que o de baixo, é uma estrela cadente. Se o pavio de cima é menor do que o de baixo, é um martelo. Tá? É só isso que muda de um martelo para uma estrela cadente. Beleza, pessoal? Como é que eu faço para testar se isso aqui está correto? O que eu vou fazer? Ó? Vou escrever assim, ó, if Marte, ou seja, se o retorno da minha variável Marte for verdadeiro, ou seja, se for true, é porque é um martelo. Então, print par, abre e fecha parênteses, cl, lime, ou seja, estou pintando aqui de verde-limão. E se for uma estrela cadente, ó, se a variável estrela for verdadeira, a gente vai pintar isso aqui de vermelho. Então coloca aqui 255, tá bom? Vamos salvar esse camarada. Eu vou chamar aqui, ó, de bot Marte estrela underline YouTube, tá bom? Vamos salvar.
Lembrando que esse robô vai fazer parte do pack de robôs, tá? Então se você não tem paciência para programação, não quer aprender isso, não tá a fim de quebrar a cabeça, contrata lá o pack, você paga apenas uma vez e todos os robôs que eu vou soltando aqui no meu canal do YouTube, o pack vai sendo atualizado. Então você paga uma vez e tem acesso vitalício aí a todos os robôs que eu soltar aqui no meu canal e que for código aberto, obviamente, por um robô que eu ensino a programação. Legal, pessoal? Então o que eu vou fazer? Ó, vou excluir essa regra aqui, ó, excluir, e vou inserir a regra de coloração que eu acabei de criar, tá? O nome é bot Mart Estrela YouTube, insere ele, dá um OK. Jean, não está pintando. O que pode ter ocorrido? Pode ser que os parâmetros aqui que eu parametrizei estejam diferentes dos parâmetros que estavam antes na regra de coloração anterior. Então olha só, quando eu pego esse Kendo aqui, ó, e verifico a amplitude dele, ó, tô vendo aqui que ele tem 120. Eu coloquei uma amplitude total mínima de 150. Então por isso que não tá pintando. Vou colocar 100 e aí provavelmente ele vai pintar. Pode ser que tenha mais alguma coisa aqui que não está correspondendo. Vamos avaliar aqui, ó. Primeiro deixa eu ver se pintou algum aqui de vermelho, né? Pode ter ficado algum errinho. Vamos ver se pintou algum de vermelho aqui. Não pintou nenhum de vermelho, não tô achando aqui, ó. Então provavelmente tem alguma coisa errada no código na parte onde diz aí da estrela. Vou dar uma verificada aqui e já volto para falar para vocês o que foi. Aqui, pessoal, já achei, ó. Ao invés de ser pavio superior aqui, cara, eu tenho que olhar o meu pavio inferior. Por isso que é importante, muitas vezes, você não dar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? E sim pensar para fazer cada coisa. Porque às vezes você fica batendo cabeça e não encontra, tá? Então vamos maximizar aqui, já salvei. Olha lá, ó. Começou a pintar de vermelho. Vou puxar aquele exemplo lá que a gente estava vendo. Olha aqui, ó. Tá aí, ó. Tá pintando certinho. Então eu posso ficar brincando, cara, com esses percentuais. Por exemplo, vamos vir aqui na propriedade aqui da regra, ó. Eu quero um pavio, quero ser, vamos dizer assim, um pouco mais tolerante. Então eu coloco aqui que o pavio pode ter até 20%, entendeu? E aí ele vai te dar mais oportunidades, tá vendo? Ó, esse cara aqui ele já pintou. Então com esse pavio até 20% do candle, antes não tava pintando. Então com esse pavio aqui com até 10% do candle, não tava pintando. Coloquei 20, já passou a pintar. Então quanto mais tolerante você for nesses percentuais, ó, o que for percentual do pavio ou percentual do corpo, por exemplo, posso deixar um corpo aqui de até 40%. Ele vai detectar bem mais coisas, tá vendo? Ó? Vai detectar bem mais candles, tá? Então, o quão tolerante você quer ser? Não, quero ser mais rigoroso. Coloca lá um corpo pequeno, um pavio pequeno. Quero ser menos rigoroso. Aumenta o tamanho do candle, tá? Aumenta o tamanho do percentual do candle e o percentual do pavio. Eu acho que dessa maneira, cara, ficou bem legal mesmo essa regra, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai evoluir aqui para o robô. Por enquanto, a gente só criou uma regra de coloração, um sistema para detectar se é um martelo ou se é uma estrela cadente. De robô aqui, cara, não tem absolutamente nada, mas é muito simples de implementar isso aqui para converter ele para uma execução de ordens, tá? Então vamos para o próximo passo, que agora é fazer a entrada. Por enquanto a gente só fez aqui a regra para detectar. Cara, se você tá curtindo esse vídeo aí, lembra de deixar o like. E se você quer implementar suas estratégias, quer aprender mais sobre programação, aprender mais sobre lógica de programação, tem um treinamento de programação de robôs, dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Lá eu te entrego mais de R$2.000 de bônus, entre eles o meu robô Cash Benz, já para você sair fazendo um cascalhinho aí no mercado. E para quem que é o treinamento, cara? O treinamento é para você que quer se desenvolver, quer colocar suas ideias em prática, tá cansado de comprar curso aí de guru, cansado de comprar robô. Eu também vendo robôs, tá, pessoal? Mas assim, você não tá acreditando mais em ninguém, você já tá desacreditado do mercado, você quer conseguir testar as suas próprias estratégias, colocar para rodar e desenvolver as suas próprias estratégias. É para você que é esse treinamento, tá bom? Precisa ter algum conhecimento de programação? Não, cara, não precisa ter conhecimento nenhum. Lá eu pego na sua mão e te mostro, cara, do zero, passo a passo, tudo que você precisa, onde você encontra as informações principais para estar desenvolvendo o seu próprio robô. E te mostro como você pode sair do básico e ir até o avançado nesse treinamento. Lá eu te mostro break-even, trailing stop, martingale, preço médio, saídas parciais, ou seja, praticamente tudo que eu não mostro aqui no YouTube você só vai encontrar lá no conteúdo pago. Aqui no YouTube a minha ideia contigo é o quê? É mostrar o que é possível fazer e mostrar que esse mercado, cara, tem solução, beleza? Cara, eu só quero fazer entradas se eu não estiver posicionado. Então vou colocar aqui, ó, if, abre e fecha parênteses, has position igual a false, ou seja, se eu não possuir posição, tá? Then, que é a mesma coisa que então, beleza? E aqui eu coloco begin e end. E aqui dentro eu vou colocar minha condição para comprar. A condição para comprar ou vender é exatamente a mesma para pintar. Então só dou um Ctrl C, dou um Ctrl V. E aqui, ó, ao invés de pintar de verde, eu vou colocar assim, ó, buy at market. E aqui eu vou colocar sell short at market. Cara, qual foi o maior trabalho aqui? Foi desenvolver a lógica para detectar a estratégia. Depois que você desenvolveu, o que é o robô? É esse aqui, ó. A gente só quer automatizar a entrada. Claro que existem robôs onde você quer segurar, por exemplo, uma ordem por mais tempo apregoada,
tem robôs onde você quer fazer trailing stop, você quer fazer break-even, tem robôs que você quer fazer saída parcial. Claro que o robô aumenta. Mas se você só quer automatizar a entrada, o robô é isso aqui, ó. Que é o nosso caso de hoje, tá? Senão o vídeo também vai acabar ficando muito longo. Então, bora aqui colocar o bichão aí pra rodar e vamos testar se as nossas entradas ficaram certas, tá? Pessoal, tem um robô chamado Round 6, que foi o tema do meu último vídeo, dá uma olhada lá. Esse robô, cara, ficou animal. É um robô que faz preço médio pra trás, mas também tem a possibilidade de você fazer preço médio pra frente. Vou deixar o link aqui nos cards e aqui na descrição. Dá uma olhada lá nesse vídeo. E esse robô você consegue ele gratuito só sendo cliente da minha assessoria, MP Assessoria Trader. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o passo a passo aí para você conseguir esse robô aí na faixa. Beleza? Então eu vou requisitar esse dia aqui, cara, ó. Foi dia 17 de janeiro. Vou colocar ele para rodar aqui nessas entradas que eu vi que ocorreram bastante. Obviamente porque a gente está sendo tolerante aqui nos parâmetros do robô. E vamos ver aí se o bichão vai executar tudo certinho. Para isso, eu vou vir aqui no meu módulo de automação. Vou clicar aqui na engrenagem, vou trocar, ó, esse aqui, ó, o robô que eu tava testando. O nome do nosso robô é Bot Marte Estrela YouTube, então vou selecionar ele aqui. Vou pôr aqui apenas um contratinho na entrada. Vou vir aqui na aba de entrada, marcar o envio de ordem no fechamento do candle. Aqui na saída, cara, vamos criar uma ordem oco aqui para esse cara, tá? Então clica aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Marte Estrela. Vamos selecionar aqui um gain de 10 ticks e um loss de 20 ticks, tá? Que são 100 pontos, beleza? Só para testar o robô mesmo. Tá? Não é recomendação de uso. Beleza. Já está aqui com nossa ordem oco. Vou dar um ok. Vou requisitar o replay aqui do dia 17. E vamos ver o bichão trabalhar aí, tá? Eu vou antecipar a entrada aqui, ó. Eu vou colocar a entrada aqui, ó. Mais ou menos para as 10h31. Pra gente ver essa compra aqui e depois essa venda, tá? Bom, já chegamos aqui no momento muito próximo à entrada, ó. Vou soltar o play no robô aqui, ó. E vamos ver se o bicho executa aí, tá? Então, ó, conforme ele vai montando o candle aqui, você vai atendendo o que é uma descrição nossa de martelo ou resistência, ele já vai pintando. Mas depois, se não é, ele não pinta, tá? Ó. Então, ó, detectou aqui que era um martelo, fez a entrada, colocou o alvo e o stop conforme a nossa ordem oco. Já é possível colocar um stop na mínima e projetar um alvo aqui, por exemplo, com alvo de fibo? É possível sim, tem vários vídeos aí no meu canal explicando, tá bom? Tem um vídeo aí de Inside Candle, tá? Inside Bar. Dá uma olhada nesse vídeo Inside Bar, lá eu mostro como colocar um stop na mínima do candle e fazer uma projeção do alvo de fibo, beleza? Dá uma olhada aí nesse vídeo, procura aí Inside Bar no meu canal, é um vídeo já meio antigo, tá? Stopou, vamos ver aqui a próxima entrada, já é logo na sequência, onde ele vai fazer uma venda. Olha lá, tá se formando aí a estrela cadente, ó, fechou o candle, fez a venda, pronto, deu o alvo. Galera, o vídeo de hoje era isso. Eu queria mostrar pra vocês aí como criar um robô de martelo ou estrela cadente. Acho que fui bem sucedido. Se você curtiu o vídeo, se esse vídeo agregou algum valor pra você, cara, lembre de deixar o like. A gente se vê na próxima segunda-feira, meus amigos. Forte abraço a todos e até mais.